Dias se passaram após minha chegada nessa terra. Os próximos dias podem não ter sido agitados, mas eram exatamente o que precisava. Todos os dias, eu ajudava os quentes nas atividades diárias na fazenda. Isso era bom, pois eu utilizava meus poderes e isso me ajudava a me acostumar com eles. Depois de fazer as atividades, eu ficava com o cara. Geralmente ficamos conversando sobre este mundo e às vezes eu mostrava a ela meus poderes. Todas as noites após a primeira, eu tenho pesadelos. Felizmente, eles não eram tão graves. Após a terceira noite, eu finalmente consegui dormir novamente depois dos pesadelos acabarem. O Superman vem me ver de 2 em 2 dias, para checar se eu estou bem. Os outros membros da liga fazem o mesmo. Claros, eles vêm com roupas normais, para não levantar suspeita. Exceto Batman. Ele ligou para os Kent uma vez e foi bem breve. Fiquei surpreso pois, o morcego não parece do tipo que conforta os outros. Mas ainda assim, eu fico feliz em saber que eles se importam comigo. Em Gotham City, na Batcaverna, Batman estava sentado em seu computador, perdido em pensamentos. Ele mal tinha saído da cadeira desde que Roberto tinha ido para Smallville. Ele até tinha confiado a Batgirl e Robin mais tarefas de patrulha para cobri-lo, para a surpresa de seus jovens parceiros. Ele olhou para a imagem em seu computador. Uma imagem de Roberto encarava de volta. Bruce ouviu passos vindos de trás dele, mas não se virou. Anos de treinamento o ensinaram a reconhecer o padrão dos passos de um indivíduo e, mesmo sem treinamento, ele ouviu aqueles sapatos contra o chão por tantos anos que poderia ter reconhecido seu dono em qualquer lugar. Olá, Alfred. Você me pegou de novo, senhor. Você tentou liderar com o pé esquerdo de novo. Batman sorriu. Já faz um tempo que você tentou me enganar. Com todo o respeito, senhor, fiquei preocupado que o seu projeto sobre o jovem mestre Roberto tivesse distraído de todo o resto. Bruce olhou para cima enquanto seu mordomo colocava uma bandeja de comida ao lado dele. Então ele olhou para o relógio. Ele precisava comer. Trazendo sua atenção de volta para a tela, ele começou a digitar com uma mão, enquanto pegava sua comida com a outra. Alfred esperou pacientemente atrás dele. O que foi, Alfred? Senhor, Alfred começou, com um toque de apreensão na voz. Roberto não é Bruce Wayne. Bruce se virou e lançou um olhar penetrante para seu mordomo. Você tem tanta certeza, Alfred? Ele perdeu sua família, todos que eram importantes para ele. Como ele não é como eu. É por isso que você está ajudando ele. Batman gesticulou para a tela do computador. Abaixo da imagem de Roberto estavam sua idade, aniversário e todos os fatos importantes necessários para uma identidade. Quando meus pais morreram, me deixaram milhões de dólares. Eu era o herdeiro de uma empresa incrivelmente bem-sucedida e tinha um lar. Roberto é de outro universo. Ele não tem nada. Ele não existe neste universo. Nem mesmo sua cidade natal existe aqui. Dessa forma, ele pode pelo menos ter uma identidade. Ele pode ter uma vida normal. Você usará isso como suborno para fazê-lo se tornar um herói? Batman suspirou, então olhou para baixo. Espero que ele veja isso como um incentivo para não ser. Alfred olhou para ele interrogativamente. Senhor? Ele perdeu a família há pouco tempo e logo em seguida foi jogado em outro mundo. Isso com certeza não é nada fácil de absorver. Quero que ele viva a vida dele, aproveitar o que ele não conseguiu em seu mundo. Afinal, ele ainda é só um garoto e ser um herói meio que arruinaria isso. Alfred assentiu. Eu entendo, senhor. Batman voltou a digitar por um momento, depois imprimiu um pedaço de papel e entregou ao mordomo. Ligue para o Superman, ele instruiu. Diga para ele entregar isso ao Roberto antes que ele tente apresentar o garoto a alguém. Smallville, 9h55 da manhã, já faz uma semana que Roberto chegou à fazenda quente. Na manhã do sétimo dia, ele teve uma surpresa agradável. Ele tinha dormido a noite toda. Na verdade, tinha dormido demais. Eram quase 10 da manhã. Claro, ele ainda tinha pesadelos, então não podia dizer que seu sono era tranquilo. Mas, com certeza era melhor do que acordar chorando às 2 da manhã. Depois de tomar banho e usar as antigas roupas de Clark, ele ainda não tinha nenhuma outra roupa. Ele desceu as escadas. Ele ficou levemente surpreso ao encontrar Clark na mesa, tomando uma xícara de café. Ele estava em seu traje civil, pelo qual Roberto estava grato. Ele tinha se acostumado com pessoas usando fantasias, mas ainda assim, ele achava bobo. Bom dia, Roberto. Chamou o kryptoniano. Como você dormiu? Melhor que o normal,
Respondeu Lucas, embora isso não tenha dito muita coisa ultimamente. Ainda tendo pesadelos? Roberto suspirou enquanto se sentava à mesa. Não sei se algum dia vou me livrar deles e, para ser honesto, uma parte de mim não quer. Clark inclinou a cabeça, confuso. Por que você não iria querer? Roberto interrompeu Superman com sua resposta. Os pesadelos são a única hora em que posso vê-los agora. Não posso nem visitar seus túmulos. Os dois ficaram em silêncio por um tempo, até que Clark lhe entregou um pedaço de papel. Batman me pediu para dar isso a você. Ele sorriu timidamente. Eu não acho que eu deveria ler, mas fiquei curioso. Roberto levantou uma sobrancelha desconfiado. E aqui estava eu, pensando que você era um escoteiro. Clark riu, lembrando-se de Flash dizendo algo parecido depois que a Liga da Justiça derrotou seus colegas malignos de dimensão paralela, os Lordes da Justiça. Nem sequer recebi meu primeiro distintivo de mérito. Roberto riu, então voltou sua atenção para o papel. Seus olhos se arregalaram enquanto ele lia. Era um breve resumo de sua vida. Só que não era sua vida. Em vez disso, era a vida de Roberto se ele tivesse vivido neste universo. Os detalhes no papel eram vagos, mas Roberto percebeu o porquê. O que lhe foi dado era um rascunho de uma nova vida. De acordo com o que ele leu, toda a sua família havia morrido recentemente em um acidente, o que não era totalmente mentira, e, enquanto ele esperava para receber uma propriedade que pertencia à sua família, ele estava hospedado na casa dos Kents, que aparentemente eram amigos da família. Roberto percebeu algo. Propriedade? Que propriedade? Ele olhou para Clark, que apenas deu de ombros. Acho que ele está cuidando de você. Roberto sorriu. E eu aqui pensando que ele não se importava. Ao ouvir as palavras de Roberto, o rosto de Clark ficou sério. Bruce pode não agir assim, mas ele é uma das pessoas mais atenciosas que conheço. Ele uma vez mudou a política de aposentadoria em toda a indústria Wayne só para que um funcionário não tivesse que se aposentar. Caramba! Aquela resposta eloquente era tudo o que Roberto tinha. Embora ele conhecesse parcialmente o Batman, pelo seu conhecimento do que viu, ele não tinha percebido que o cara podia ser tão legal. Roberto teria que encontrar uma maneira de retribuir o favor um dia. Depois de um momento de silêncio constrangedor, Clark perguntou, então, Roberto, além de quando você chegou a este universo, você não viu muito de Metrópolis, certo? Roberto bufou. Você quer dizer Metrópolis sem Tanagarianos invadindo? Não, não realmente. Clark sorriu. Invasores alienígenas não atraem turistas. De qualquer forma, imaginei que você poderia usar uma mudança de cenário. Afinal, uma semana em uma fazenda pode ser chata. Roberto não necessariamente concordou. Na maior parte do tempo, ele estava muito feliz na fazenda quente. Ele não tinha problemas em ajudar, já que seus poderes tornavam as tarefas uma brisa, e os quentes eram boas pessoas. Foi só ontem que ele descobriu que não tinha nada para fazer. Normalmente, depois que ele terminava as tarefas, ele ficava com Kara, mostrando a ela alguns de seus poderes ou contando a ela sobre mais de suas aventuras, ou melhor dizendo, as de Goku. No entanto, sua escola havia reaberto, o mundo começando a retomar sua programação normal após a invasão tanagariana. E isso significava que a mais nova amiga de Roberto tinha que terminar seus últimos meses do ensino médio. Roberto não ligou muito. Acho que não faria mal ver o que tem lá. Afinal, Metrópolis não existe em meu mundo. Clark sorriu. Ótimo. Posso te apresentar a alguns amigos meus. Você provavelmente deveria deixar um bilhete para meus pais. Diga a eles que você vai ficar fora por alguns dias. Quando Clark se levantou para vestir sua fantasia, Roberto correu rapidamente para seu quarto, onde pegou um pedaço de papel e um lápis. Ele rapidamente escreveu uma nota explicando aos Kents mais velhos para onde estava indo e que voltaria em alguns dias. Ao sair da sala, ele parou. Voltou para a mesa e escreveu outro bilhete, este para Kara. Dizia a mesma coisa que o primeiro, mas com uma adição. Antes de bem descer as escadas, ele deslizou o bilhete para Kara por baixo da porta dela. Quando ele voltou a descer as escadas, Superman estava esperando perto da porta, já em seu traje e batendo o pé impacientemente. Roberto rapidamente colocou o bilhete na mesa da cozinha já pronto para partir. Superman franziu a testa. Onde está o resto das suas coisas? Ele perguntou. Roberto fez uma pausa e então olhou para si mesmo. É tudo o que tenho, ele admitiu. Superman se xingou mentalmente. Claro que Roberto não teria nada além das roupas do corpo. O que o lembrou de fazer algumas compras.
Com tudo pronto, os dois voaram em um ritmo vagaroso, sem nenhuma pressa real de chegar à metrópolis. Superman apontou para baixo. Estamos passando pela escola da cara. Ela acabou de acenar para nós. Roberto olhou para baixo, mas, mesmo tendo uma visão melhor que pessoas normais, ainda não era nível Superman. Ainda assim, ele parou por um momento para acenar, esperando que Kara ainda estivesse lá para notar. Superman olhou para baixo por um momento, então olhou de volta para Roberto. Ela viu. Ela acenou novamente. Roberto sorriu e os dois retomaram seu curso. Depois de um momento, Superman voltou sua atenção para ele. Quem é Asmund? Criador do Omnitrix e do Ultimatrix. Ele também é o líder dos Galvanianos. Vendo o olhar vazio no rosto do Superman, Jet-Ray suspirou. Ele é um Grey Matter. Superman assentiu em compreensão. Então, como se sente agora? Bem melhor. Morar em uma fazenda se mostrou ser relaxante, ainda mais vivendo com pessoas tão boas como os Quentes. Agora é a minha vez, disse Roberto. Como você sabia que eu estava tendo pesadelos? Superman desviou o olhar por um momento. Cheguei em casa 1 hora antes de você acordar. Então ele deu um tapinha na orelha. Super audição. A propósito, você ronca. Roberto deu um leve xingamento.